Irmãos assentados, fiquem à vontade. Quanto à questão dos dois púlpitos aqui, fazendo uma brincadeira, o certo seria realmente o reverendo Daniel pregar aqui embaixo e o reverendo Mauro lá embaixo, né? Aqui em cima e o reverendo Mauro lá embaixo, até por questão de proporcionalidade, né? Ficaríamos do mesmo tamanho. Ok? Eu não estou aqui igualzinho o reverendo Mauro. Irmãos, meditaremos no Evangelho de João, capítulo 17. Diz assim, o Evangelho de João, capítulo 17. Tendo Jesus falado a estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele concedesse a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. E agora, glorifica, meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegia-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, isto falo no mundo, para que eles tenham um gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os livre do quarto do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra, de sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eles tenham transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e nos amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Palavra do Senhor. Irmãos, a Igreja de Boa Esperança vai trabalhar neste ano o tema Reino de Deus, proclamando o Reino de Deus com a vida. Esta é a proposta da igreja, e vocês vão verificar isso nas reflexões, tanto pela manhã como à noite. Okay? Proclamando o Reino de Deus com a vida. Nesse sentido, como a nossa vida ela tem diversos departamentos, mas elas se tornam uma só no sentido de que todos os departamentos
estão sobre a égide, sobre o governo, sobre o senhorio de Deus, todos que professam a fé no Cristo, eles departamentalizam para se situar no tempo e no espaço, nas áreas, a vida familiar, a vida profissional, a vida da igreja, a vida do namoro, mas todos esses departamentos, eles têm um fim único, que é a glorificação do Senhor do Reino. Todos esses departamentos, eles não são diferentes do outro no sentido de grau de espiritualidade. Todos os departamentos são espirituais, visto que tudo que fazemos, devemos fazer para o louvor de Deus. Então hoje nós meditaremos na questão da manifestação do Reino de Deus na unidade da igreja, ok? O Reino de Deus é manifestado na nossa unidade, na vida da comunidade, da igreja reunida. E para nós entendermos o teor da oração de Jesus, é preciso que nos reportemos ao contexto anterior. Até porque o capítulo 17, que lemos, ele começa assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Então, tendo Jesus falado essas coisas, acerca de que Jesus falava? Qual é o teor do contexto anterior? A gente vai verificar logo no capítulo 13, versículo 36, a primeira informação. Versículo 36 do capítulo 13. Discurso é esse, Perguntou-lhe Simão: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: Para onde vou, não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Ou seja, Jesus Cristo já começou a falar para os seus discípulos que ele partiria, que ele sairia do cenário. E o capítulo 13 ao capítulo 16, o teor é esse: ele partiria. Isso gerou algumas preocupações nos discípulos. Pedro afirmou que ele não iria sozinho, onde ele estivesse, Pedro estaria com ele, demonstrando a sua pseudo-fidelidade. E ele vai dizer para Pedro: Pedro, fica tranquilo, Pedro, não exagere nessa fidelidade, até porque antes de chegar no teu grau você vai me negar 3 vezes. Então fique tranquilo, Pedro, não queira ser um espiritual, só entenda, eu vou e vocês não terão conhecimento agora, mais à frente vocês entenderão tudo. E fique tranquilo, porque vocês não ficarão sozinhos. Eu vou, mas volto. Eu volto na pessoa do Espírito Santo. E ele vai ser o advogado, ele vai ser o consolador, ele vai orientar vocês na melhor maneira como vocês devem viver a vida por ocasião da minha ausência física. Mas entenda que eu preciso ir, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. E se o Espírito Santo não vier, vocês não terão condições de ser reino de Deus. Então é necessário que eu vá. Ou seja, eles ficariam e seriam sinais do reino de Deus no mundo. Não é essa a oração? Ele roga pela comunidade que ficou. Ele fala de uma comunidade que ficaria no mundo, mas que não é do mundo, assim como ele mesmo não é do mundo. E ele roga a fim de que o Senhor não tire essa comunidade do mundo, porque se faz necessário que a comunidade, que é sinal do reino, seja sinal no mundo. Por isso, não tire essa comunidade, a igreja do mundo, não tire os santos do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Então, essa foi a oração de Cristo, que a igreja fosse sinal do reino de Deus no mundo. E quando a gente fala no mundo, eu já expliquei aqui em outra ocasião, nós precisamos pensar, rápidas palavras, no mundo enquanto criação, aquilo que foi criado por Deus, o mundo físico, o mundo céu, mar, estrela, árvore, planta, animal. Esse mundo é alvo do nosso zelo, porque a criação de Deus, o mundo homem, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este mundo precisa ser alvo do amor da igreja, do amor de Deus, do amor da igreja. Não é mesmo o mundo, nem o que no mundo há. Este mundo é um mundo perverso, parece paradoxal. Deus amou o mundo, mas ele nos orienta que nós não amemos o mundo. E a gente precisa saber diferenciar o mundo enquanto sistema perverso, que deve ser alvo do nosso ódio, do nosso repúdio,
do mundo gente que deve ser alvo do nosso amor, do nosso zelo, do nosso cuidado, ok? Então esta é a questão do mundo. E agora, pensando um pouquinho a questão do reino, e eu já falei aqui em outra ocasião, o reino não é a igreja física, a igreja de Boa Esperança, a igreja de Campo Grande ou qualquer outra manifestação de instituição religiosa cristã. O reino não é a igreja. A igreja ela tem sinais do reino, mas ela não é o reino. Pelo contrário, muitas vezes, se nós não estivermos conectados, pensando de fato o reino, a própria igreja ela prega um desserviço ao reino. E ela prega porque essa é a nossa natureza, a nossa tendência é exatamente irmos contrário ao reino e valorizarmos mais a instituição em detrimento do reino. Por isso a Igreja de Boa Esperança é uma instituição que se faz necessária, onde nós nos reunimos para adorar o Senhor, para pensarmos igreja, para pensarmos Bíblia, para pensarmos comunhão, para pensarmos oração, para pensarmos dons espirituais. A Igreja de Boa Esperança, ela precisa saber diferenciar que o reino de Deus transcende inclusive a própria Igreja de Boa Esperança. Porque nós somos chamados e salvos para o reino de Deus, que está acima de tudo e de todos. Enquanto nós não estivermos efetivamente para todo sempre na sua plenitude desse reino, nós viveremos aqui, na paróquia de Boa Esperança, nos exercitando, nos habilitando, aprendendo para vivermos na eternidade a plenitude do reino. Não obstante a Bíblia falar do reino enquanto espaço físico, diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este sim entrará no reino dos céus. O reino ele se manifesta mais com aquilo que ele é na essência, ok? Então quando a gente fala de reino de Deus, nós estamos falando mais da essência, não do espaço físico, mas daquilo que ele é nos seus valores, nos princípios, no comportamento. Não vem o reino de Deus, diz o Senhor Jesus Cristo, com visível aparência. Nem dirão indo aqui ou indo lá, porque o reino de Deus está em vós. Quem está em nós, irmãos? Olha, se faz necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. O reino de Deus está em nós, na pessoa do Espírito Santo. Então a igreja precisa manifestar tudo aquilo que o Espírito Santo é e que faz parte da Trindade, né? É a terceira pessoa da Trindade. Então, se a igreja deve viver o reino, a igreja deve viver por consequência sobre a égide, sobre o governo, sobre a orientação do Espírito Santo, que é o reino que habita em nós. O reino está em nós, né? O reino está em nós. Onde nós estivermos, ali estará o reino de Deus, ali estará a presença do Cristo. Como Cristo se faz presente na igreja, na sociedade? Cristo se faz presente na sociedade onde estiver um que manifestou a fé nesse Cristo e que deseja viver a vida do reino. Aí onde Cristo está presente? Cristo está presente na igreja, Cristo está presente nas oficinas, Cristo está presente nas escolas, nas universidades. Cristo está presente onde um irmão simples, humilde, se fizer presente e manifestar a sua presença com os seus valores. O apóstolo Paulo ele ratifica essa tese do reino enquanto valor ao afirmar o seguinte: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Por isso não podemos confundir os pressupostos do reino de Deus com o da igreja, pois eles muitas vezes são diferentes. O autor do livro Reino de Deus, Esperança Apocalíptica, ele faz o seguinte comentário: onde estão os efeitos transformadores do Evangelho? Onde estão os sinais do reino? Ele pergunta. A igreja está aí, enquanto o reino de Deus parece continuar tão distante, especialmente em nossos dias, em que violência, miséria, poluição,
exaustão, esgotamento das reservas naturais do globo, desnível social, se constituem em verdadeiros cavaleiros do Apocalipse, ameaçando o futuro da humanidade, tornando-se forte o sofrimento sobre a ausência do reino de Deus. Olha aqui, meu amigo, ele vai dizer o seguinte: a igreja está aí, mas parece que o reino não. Então, o que minimiza esse sofrimento não é a igreja enquanto instituição, mas é a igreja que manifesta o reino. A ênfase, irmãos, que está no reino. Queridos, por favor, eu não estou esvaziando a instituição. Pelo contrário, eu amo a igreja, toda a igreja presbiteriana, mas eu estou enfatizando, propondo isso com uma ênfase no reino. Ok? Uma das passagens muito interessantes que mostra a presença do reino enquanto os valores do próprio Deus está lá no livro do Êxodo. Olha que coisa interessante. Êxodo, capítulo 33. Vamos lá, Êxodo 33. Aprendemos que o reino é o próprio Deus, o reino é o próprio Cristo, o reino é o próprio Espírito Santo que habita em nós, porque o reino de Deus está em nós. E no capítulo 33 tem uma passagem, um episódio muito interessante. Vejam bem, a partir do versículo 17 do capítulo 33: disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. O capítulo 34, versículo 6 diz o seguinte: e passando o Senhor por diante dele, clamou. Moisés clamou quando viu o Senhor, ou quando viu a presença do rei: Senhor Deus, compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e em fidelidade. Então, o que é o reino, senão esses valores, que é a própria manifestação de Deus a cada um de nós? Nesse sentido, podemos pensar na nossa passagem que lemos. Jesus dá sinais da partida e roga ao Pai, pelos discípulos, que eles deveriam dar continuidade à sua presença aqui na nossa terra. Agora, como isso se dá na prática? Como eu posso, como a Igreja de Boa Esperança pode denunciar a presença do Reino na comunidade reunida? Porque nós estamos pensando à frente a manifestação da presença do Reino na sua vida profissional, na sua vida na família, na sua vida enquanto estudante. Mas vamos pensar hoje na manifestação do Reino enquanto Igreja de Boa Esperança reunida, enquanto comunidade reunida. Como isso se dá na prática? Várias passagens vão nos ensinar quanto a essa questão. A primeira passagem clássica, que vocês já leram trocentas vezes, mas nós falaremos mais uma vez, é Atos 2, capítulo 2, versículos 42 a 47. Como se dá a manifestação do reino, a denúncia do reino na vida da comunidade reunida? Primeira coisa, versículo 42: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Simples, irmãos, nada complicado. A comunidade era uma comunidade equilibrada, porque os membros faziam questão de pensar a doutrina. Os membros faziam questão de conhecer a doutrina, conhecer a igreja, conhecer o próprio Deus, conhecer a doutrina, a fim de que eles tivessem respaldo, a fim de que eles tivessem firmeza para caminharem a vida. Como a igreja cresce de forma equilibrada? Quando todos procuram se fortalecer na doutrina. Quem não se fortalece, normalmente, segundo o apóstolo Paulo, se torna como folha, como vento, né? Que
vai vagando, vai levando por qualquer vento de doutrina, agora no sentido pejorativo. E por isso que muitas vezes nós vemos a prova cabal de que uma igreja não está no seu todo pensando doutrina é quando nós vamos verificar no próprio seio da comunidade pensamentos divergentes acerca de pontos essenciais da fé. Pensamentos divergentes acerca de pontos da própria comunidade enquanto igreja presbiteriana. Nós vemos na nossa igreja pessoas que pensam diferente no meio reformado acerca da doutrina do Espírito Santo. Nós vamos ver no nosso meio pessoas que pensam diferente acerca da doutrina da escatologia, do retorno do Cristo. Nessa própria igreja dele, eu estou falando, não de ouvir falar, de conversar. Eu estou falando que normalmente é assim. Então a igreja, para que ela seja firme em uma só doutrina, para que ela seja madura, para que ela fale uma única língua, para que ela pense teologia de forma saudável e madura, ela precisa o que? Segundo, o que eles faziam? Eles perseveravam na doutrina, eles procuravam estudar a doutrina juntos, eles procuravam compreender a teologia, eles procuravam ouvir a voz do pastor, partindo do princípio de que o pastor é aquele que ensina a comunidade a viver a vida na sua teologia de forma mais agradável possível. Ok? Sob pena de vocês ficarem com ouvidos prejudicados, né, segundo o apóstolo Paulo, no sentido de não terem condições mais de ouvir a sã doutrina, aí vão ouvindo outras doutrinas. Eles se alimentavam juntos, viviam a comunhão, havia cumplicidade entre eles, as cumplicidades para o bem. Sabiam disso? A igreja mostra o seu espírito comunitário exatamente na cumplicidade, mas cumplicidade para o bem. Porque muitas vezes nós podemos ser cúmplices de mais obras. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele denuncia aqueles que são cúmplices de mais obras. Então, as boas coisas da comunidade, a igreja precisa ser cúmplice, ou seja, eu compartilho, eu sou solidário a esta sua boa ação, a esta maneira de pensar. Eu fecho contigo, eu te apoio. O contrário também é verdadeiro. A igreja é saudável quando ela percebe uma postura ruim em relação aos valores, e o irmão vai, por favor, eu te amo, te gosto de você, mas eu não vou ser cúmplice. Eu vou te repreender no amor de Cristo. Pare com isso. Né? Porque muitas vezes nós temos facilidade de dar continuidade a essa postura tão anti-reino. É a nossa tendência, irmão. É a nossa tendência. É a nossa tendência a imitarmos aquilo que é mais fácil. Normalmente o erro é mais fácil. Então, a igreja saudável é aquela que, percebendo o erro em amor, não se torna cúmplice, mas corrige em amor, disciplina, ora junto. Não, por favor. E se o irmãozinho não quiser ouvir, assim, chame um outro irmão para servir de testemunho. Se o irmão ainda não quiser ouvir, aí passa para a liderança da igreja, mas não seja cúmplice das mais obras. Se você, que nesta igreja, estiver sendo cúmplice de obras ruins, infrutíferas, você estará andando na contramão do reino e, por consequência, na contramão da própria proposta dessa igreja local, que é proclamar o reino com a própria vida. A igreja vivia a comunhão, e isso era de forma muito voluntária. O Espírito Santo fluía no coração da igreja de Atos dos Apóstolos, e a comunhão era algo muito voluntário. Qualquer ação da igreja era algo muito voluntário, não havia nenhuma obrigatoriedade. Eu não gosto, no período em que eu estive pastoreando, sozinho em uma comunidade, eu tenho dificuldade, de repente, a perfil do pastor Daniel, tenho dificuldade de ficar cobrando para que o irmão faça aquilo que deve fazer. É tão gostoso quando a coisa é feita de forma tão voluntária, né?
Aí tem aquela historinha que houve necessidade da partilha, de que todos os irmãos depositassem as ofertas aos pés dos apóstolos, para que eles pudessem assistir aos necessitados. Aí, Ananias e Safira, eles tinham uma propriedade. Eles venderam essa propriedade para atender a voz do apóstolo. Só que quando eles venderam, eles fecharam de comum acordo. E o acordo é a cumplicidade. Mulher, a nossa cobertura na barra custou 1.400.000. Está aqui. Vamos falar que ela custou tão somente 500. E vamos depositar os pés dos apóstolos. E assim eles fizeram, e ela fechou com ele, ela foi cúmplice. Quando ele chegou lá, Pedro chega, obrigado, por favor, pare com isso. Aqui precisa ser algo muito voluntário, ninguém é obrigado a nada aqui. O diabo não vai te pegar, a miséria não vai te pegar, nada, muito voluntário, fique tranquilo. Figura, se você não vendesse, quem seria a propriedade? Minha. Tua, cara. E se você vendesse, e não quisesse dar o dinheiro, quem seria o dinheiro? Seu? Assim seria, porque você mentiu, cara. Pare de tentar bancar o espiritual com uma postura perversa. Seja muito voluntário, seja um amor, seja de forma muito graciosa, de forma leve, sem peso. Assim a igreja precisa e deve viver. Essa comunidade vivia assim. Segunda coisa que a gente precisa verificar, um outro sinal aqui. Agora, a comunhão era verificada exatamente na igreja reunida, mas a comunhão também, a igreja vivia o reino no espírito comunitário a partir exatamente da valorização dos dons. Aí Efésios, ele é muito interessante para nos falar disso. Efésios capítulo 4 diz assim. Efésios 4 diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis todo de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Veja bem, ao propósito de Paulo, rogo-vos, como prisioneiros, que andeis de modo digno da vocação. E os capítulos primeiros de Efésios vai apontar para uma salvação na eternidade, para uma predestinação, para uma salvação totalmente incondicional, uma ação que Deus realizou em nosso favor de forma graciosa, nos salvando antes da fundação do mundo. E o que o apóstolo Paulo propõe aqui agora no capítulo 4 é que a igreja ela reaja a esta ação de Deus, é que ela ande de modo digno dessa vocação. Então, como eu vivo denunciando o reino de Deus? Quando eu me importo de forma digna da vocação. E que vocação é essa? A vocação é a salvação que Ele me deu, que Ele nos deu antes da fundação do mundo. Portanto, quando eu falo que a igreja deve viver de forma decente, quando eu falo que a igreja deve comunicar esses valores, eles são denunciadores da salvação. Esses valores não são a causa da salvação. E aí, a igreja unida reage à salvação. E reage como? Ele vai dizer, com toda humildade. Olha o reino aí. Porque o reino de Deus é humildade, é simplicidade, com toda mansidão, com toda longanimidade, ou seja, a capacidade de segurar quando você está sendo seduzido a estourar, explodir. Suportando-nos uns aos outros. Por que suportar? A gente pode interpretar de dois sentidos, né? Dar suporte, né? Dar suporte para o mais fraco, né? Dar uma basezinha, ou suportar no sentido de tolerar. E quando fala que há necessidade de suportar, pressupõe que o contexto aponta para uma
situação em que nós não toleraríamos. Mas se faz necessária a tolerância, se faz necessário suportar, se faz necessária a compreensão. Porque se assim for, irmãos, não haverá igreja reunida, não haverá manifestação do reino. Quando a gente pede a Deus que derrame sobre os nossos corações o fruto do Espírito, nós precisamos entender que Ele sempre responde às nossas orações. Irmãos, esta é a oração que Deus mais responde, de bastante. Mas essa é exatamente a oração em que nós não percebemos que Deus respondeu. Porque como que Ele responde? Quando que Deus responde a minha oração pedindo mansidão, pedindo amor, pedindo temperança? Quando eu sou confrontado por uma situação oposta àquilo que eu pedi. Senhor, me dê domínio próprio. Eu tenho. Você quis chutar a canela do irmão? Eu tinha te dado. O Espírito Santo está aí. Você não parou nem para ouvir o irmão. Você foi indiferente, você foi intolerante, você não respeitou. Eu te dei e respondi, há muito tempo e você não percebeu. Nós não percebemos. Só que esta é a oração que é respondida no nosso dia a dia. Não é? Senhor, derrama no meu coração fé. Sim. Você já tem fé e precisa entender que ela vai ser exercitada exatamente no momento de confronto, no momento de dúvida, de insegurança, de medo, de receio de tomar decisão. Aí no sentido fé, de confiança nele, é confiar, já tenho, está. Você precisa exercitar, você precisa confiar. E eu já falei aqui que a fé, ela está numa linha tênue com a dúvida, né? Quando você tiver dúvida, isso se faz necessário o exercício da fé, porque não existe fé em meio à dúvida. Porque se eu não tenho dúvida, não há necessidade da fé, porque a fé é a crença naquilo que nós não vemos. Se eu vejo e é concreto, não há necessidade, não tem dúvida, logo não há necessidade de fé. Enfim, irmãos queridos, esta é a comunidade. E agora sim, finalizando, a igreja reunida, ela manifesta a presença do reino não só na vida em comunidade, não só na vida do exercício da doutrina, não só na vida quanto resposta à salvação de Deus, mas ela vive a manifestação de Deus na comunidade exatamente na compreensão e no respeito dos dons espirituais. Porque no próprio capítulo 4, versículo 7, ele vai dizer o seguinte: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom do Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão também ter vindo descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que desceu, que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, é a igreja que compreende os dons e que se submete a tais dons. E não só se submete a tais dons, mas é uma igreja que respeita cada um no seu, como diz a música, quadrado. Cada um tem a sua habilidade. Por isso o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios e vai dizer o seguinte: o pé não pode dizer a cabeça não tem necessidade de ti. A cabeça não pode dizer a braço não tem necessidade de ti. Ninguém pode querer todo mundo ser cabeça. Se todo mundo quiser ser braço, como vamos andar? Se todo mundo quiser ser nariz, como vamos ouvir? Enfim, ele quer dizer o seguinte: cada um valoriza a sua habilidade e valoriza a sua habilidade e a do outro, porque todos nós temos necessidade um do outro. Todos nós temos necessidade um do outro. Quando o apóstolo Paulo faz uma analogia da igreja com o corpo, exatamente para a ponta para a necessidade. Não existe nada, nem membro do corpo que não tenha a sua importância. E foi falado com muita propriedade de uma das escolas dominicais aqui,
que o membro, quando ele se desconecta do corpo, a tendência é que ele apodreça. O corpo não sofre, porque a vida está no corpo, a vida não está no membro. Você não tem vida em si mesmo, você tem vida porque está no corpo do Cristo, que transcende a igreja. Você está no reino, a vida está na vida do reino. Se você se desconectar desse reino, você apodrece. Lembra que eu já falei? Fevereiro agora, vai fazer 40 anos, e é piada comigo mesmo, que a primeira falange do meu dedo indicador direito sumiu. Não é isso? Ela apodreceu, mas cá estou eu, bonitão. Os demais membros estão felizes aqui, funcionando perfeitamente, exceto esse ouvido aqui, mas os demais funcionam perfeitamente. Por que os demais funcionam? Porque os demais estão conectados ao corpo. O dedo não está mais conectado ao corpo, porque a vida está no corpo. Então, quando eu penso que a vida está no corpo, eu preciso valorizar o corpo, eu preciso valorizar a igreja, eu preciso valorizar a comunhão, eu preciso valorizar essa agênciazinha que simples, mas que se reúne para ser denunciadora do reino de Deus. Qualquer comportamento contrário a essa perspectiva, a essa proposta, é anti-reino. É anti-reino. E aí, retorna a oração de Jesus Cristo. Eu não rogo, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Como a sociedade pagã vai entender que Cristo foi enviado? A partir da vida do reino em comunidade. É o meu desafio, é o desafio do conselho, é o desafio dos pastores, dos presbíteros, é o desafio da igreja, que denunciemos a presença do reino através de nós nessa comunidade. Deus nos guarde e nos abençoe. Amém. Oremos. Maravilhoso e eterno Pai, louvado seja o teu santo nome. Nesse momento queremos nos colocar em tuas mãos e te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos deu, graciosamente, de fazermos parte do teu reino apesar de nós. E queremos suplicar, Pai, que o Senhor nos perdoe, porque muitas vezes, a despeito de termos sido munidos pelo Senhor com os dons, com o Espírito Santo, muitas vezes, através de nossas ações, nós não denunciamos a presença do reino em comunidade. Queremos confessar ao Senhor este nosso pecado. Confessar porque muitas vezes nós estamos sendo impedimento para o crescimento, ainda que não da comunidade no sentido numérico, mas o crescimento espiritual de repente do nosso próximo. Te pedimos que não permita que haja em nossos corações essa predisposição. Que ainda que esse sentimento venha parar, Pai, que quando isto surgir, bater em nossas portas, que o Senhor nos dê força para que não repitamos os erros cometidos, para que a paz, para que a comunhão, para que a alegria do Espírito Santo se torne muito eficaz na vida desta igreja. Muito obrigado por tudo. Oramos em Jesus Cristo, nosso amigo e Salvador. Amém. Deus nos guarde, irmãos. Liturgia do diácono.